Mas o que foi que o pessoal da Andrews viu lá embaixo? Vamos lá. Lembra que o Ron Wyatt mostrava essa roda aí que ele encontrou lá embaixo? E essa outra aqui também, que ele falou que era uma roda de ouro? O primeiro problema com essa roda de ouro, eu vou falar com vocês qual é. Aqui eu tenho um desenho egípcio de escravos egípcios montando uma carruagem. E vocês notam que a roda que está em cima, conseguem ver a roda aí? É muito parecida com aquela do Ron Wyatt. É uma roda de 4 aros. Tá bem? Ela tem 4 aros ali, olha. Parece realmente a roda do Ron Wyatt. Eu vou colocar a roda que ele disse que encontrou lá de baixo. Olha aqui, olha. Repare como ela é forjada modernamente, né? Não tem mais do que 50 anos essa forjaria aqui, não tem. Não é uma roda de 3.400 anos atrás com esse formato perfeito de forjaria, que é só uma forma, vamos dizer assim, né? Eu não entendo de uma forma, máquinas que esmerilha, que corta, que serra, enfim, não há condições de há 3.400 anos atrás fazer uma coisa tão perfeita como esta suposta roda, que não é roda, como ele vai explicar daqui a pouco. 4 aros. E essa aqui é egípcia de 4 aros. Realmente parece muito. Só que nós temos um problema aqui. Eu vou falar com vocês qual é o problema. É que esse tipo de carruagem faraônica, que tinha 4 aros, era carruagem de passeio ou de caça esportiva. Não era uma carruagem usada em ações militares. Era a carruagem de cerimônia do faraó. Ele não usava em guerra, né? Era a carruagem mais pesada, vamos dizer assim. Era de cerimônias, de passeio, enfim, mas não era de guerra. As de guerra estão no Museu do Cairo, né? Que é totalmente diferente. Não tem nada a ver com esse tipo de roda. Ele não ia sair para andar 350 km, 400 km só para ir. Né? São 700 km para voltar, ir e voltar, quase 800 km para ir e voltar, com uma roda, com uma carruagem, com uma biga puxada por cavalo, com 2 rodas de ouro. Não tem sentido isso. Era uma carruagem menor. Vou mostrar para vocês uma carruagem que está lá no Museu de Florença. Ela tem 4 aros, como aquele lá, mas é uma roda muito maior. Mas o Museu do Cairo também tem estas. Ele fala carruagem, né, mas são bigas. No Museu do Cairo tem também, aqui, ó, tem 2 parelhas aqui, tá vendo? Para 2 cavalos. São 600 carros de guerra, 600 bigas que saíram atrás do povo na peregrinação, para trazê-los de volta. Portanto, 1.200 cavalos. Ossos de cavalo, eu vi uma outra reportagem dizendo que foi achado, mas um osso. Mas era só das bigas, era 1.200, fora a infantaria que era feita a cavalo. Quer dizer, mais uma incoerência. Vocês estão vendo? É uma roda muito maior. E as carruagens de rodas pequenas como aquela eram carruagens de passeio. Aqui eu tenho restos da tumba de Tutancâmon, onde você tem as carruagens militares de Tutancâmon. E note que elas têm. Dr. Silva trouxe esse tema brilhantemente. Olha só, essa aqui é a tumba de Tutancâmon. Essa carruagem é a carruagem do rei, que estava na tumba dele, era de uso pessoal dele. Essa é uma carruagem de guerra. Né? Ela tem 6 aros, raias, né? Que aros está aqui, que é mais forte, é para pancada, é para guerra e mais leve, porque é de madeira. E no Museu do Cairo nós temos lá, e dá para observar bem, inclusive no vídeo que eu tenho aqui sobre o tour pelo Museu do Cairo, eu mostro ela. 6 aros. Algumas têm 8. Vou mostrar, por exemplo, aqui nós temos algumas com 6, outras com 8 aros. A de 8 aros é mais rara. Essa aqui é uma com 6 aros, que é uma carruagem típica da 18ª dinastia. E aqui é a carruagem do nosso museu, do MAB. Aliás, coloca nos comentários aí quem já veio ao MAB. A nossa tem 8 aros aqui, tá bom? Ou seja, aqui também a carruagem de Tutancâmon está com 6 aros, uma carruagem de batalha. Ou seja, para eu falar que ali era uma roda da carruagem de Faraó, não faz sentido. Aliás, você viu a carruagem do faraó em batalha. Por que ele não está ali com a roda de ouro, mostrando a roda de ouro, ele em batalha? Porque as rodas de ouro era para cerimônia, era para passeio, era para estar ali no palácio, não para guerra.
sentido, porque aquele tipo de roda de 4 aros só era usado em carruagens de passeio. E as de 4 aros que eram usadas em caça esportiva, elas eram grandes, não eram pequenas como aquelas. Então, para eu afirmar que aquela era uma roda da carruagem de Faraó, eu tenho que, consequentemente, admitir que Faraó foi perseguir o povo hebreu numa carruagem de passeio. Não faz sentido isso. Seria a mesma coisa de dizer que o exército brasileiro entrou em guerra com outro exército com o carro Fiat Uno. Não faz sentido isso. Se um exército brasileiro entrasse em guerra com outro exército, ele ia usar o Urutu, um carro de guerra, aqueles carros anfíbios. Não ia com Fiat 147 ou com o carro de polícia militar. Pronto, acho que essa comparação é boa. Tá certo? Nós temos os carros da polícia militar, eu já vi até carro da Renault na frota da polícia militar. Mas você não vai usar carro da frota da polícia militar para enfrentar um exército armado. Você vai usar um tanque de guerra. Da mesma maneira, Faraó não ia perseguir o povo de Israel com uma carruagem de passeio como aquela, não faz sentido. Então, já é estranho ser aquela a roda do carro de Faraó, da carruagem de Faraó. E aqui que vem o nó da questão. Será que são rodas mesmo? O pessoal da Andrews foi com especialistas em botânica subaquática e chegaram à conclusão seguinte, que aquelas formações de corais que Ron Wyatt mostra são apenas formações comuns de corais. Não são formações de rodas. Eles investigaram, analisaram, pegaram pedaços de coral, com autorização, é claro, do Departamento de Proteção Ambiental, e analisaram que ali são apenas formações normais de corais, que não tem nenhuma relação com rodas de faraós. Tá certo? Com rodas de carro de faraó. No Mar Vermelho, para não esquecer. Ai, mentira que você falou de novo. Não, tô brincando aqui agora. A Laura até assustou aqui. Mentira que você falou de novo. Não. No Mar Vermelho, tá bom, gente? Vamos ver se o pessoal tá concentrado aqui, tá bom? Então, aqui o pessoal mergulhando, analisando, e essas mesmas formações de corais que Ron Wyatt falou que seriam a evidência das rodas de faraó, elas existem em várias outras partes do mundo. Eu esqueci de trazer para vocês aqui, eu tenho no meu arquivo do computador vários vídeos e fotografias de outras partes, inclusive da região do Mediterrâneo, que você tem a mesma formação de corais e não tem nada a ver com rodas dos carros de faraó. Mas você pode perguntar, Rodrigo, e essa roda aí que ele encontrou? Bom, Ron Wyatt diz que encontrou aquela roda ali, mostrou uma comprovação que seria uma roda típica de faraó, mas ele não mostrou a prova dessa roda. Agora, sabem qual é o problema? Olha o que o pessoal da Andrews também fotografou lá de baixo. Pneu. Então, será que faraó também tinha pneu? Descobriram outros tipos de estrutura lá de baixo. Sabe o que aconteceu? Ali no Mar Vermelho, houve vários afundamentos de navios. Por exemplo, você tem o cargueiro SS Tristlergor, é difícil pronunciar esse nome, foi um cargueiro que afundou ali com 2 tanques, 20 caminhões, 2 locomotivas, um pequeno avião, peças de avião, carros, motocicleta, etc. Esse navio afundou ali e outros navios afundaram. Então, aquela região do Mar Vermelho está repleta de refúgio náutico. O que é refúgio náutico? Coisas, peças que afundaram ali. Por isso que o lugar ali é um cemitério também de navios da Segunda Guerra Mundial. Navios foram afundados ali carregados de apoio para as tropas na Europa. Carros, tanques, motocicletas, peças de reposições. Tem dezenas de naufrágios ali de navios de guerra e naufrágios de navios antigos também. Por isso que é um paraíso dos mergulhadores ali, é o Golfo de Aqaba. Fora a fauna, que é fenomenal também, né? Muito linda. Um parque de diversões para quem gosta de mergulho profissional. Olha uma maré-fumaça lá, olha uma motocicleta. Então, isso aí está tudo perto de onde Ron Wyatt diz que fotografou as rodas dos carros de faraó.
O que ele fotografou, gente, foi lixo marítimo. Já pensou eu pegar essa foto aí e falar que Faraó perseguiu o povo de Israel com motocicleta? Estou sendo irônico aqui, né? Olha quanta coisa está ali no Mar Vermelho, perto de onde o Ron Wyatt mergulhou. Tá certo? Olha quanta coisa. Olha quanta coisa. E a roda que ele achou que era uma roda do carro de Faraó, todas essas rodas que vocês estão vendo aí foram tiradas do Mar Vermelho, tá bom? Agora você faça o seu julgamento. Lembra que eu falei da forjaria? Olha aqui. Forjaria moderna, perfeita, né? Forjaria moderna. Essa parece de ouro. Essa também parece de ouro, pela cor, pela coloração. Todas elas têm, ó, tá vendo aqui, essa daqui, tem um aspecto de algo moderno. Que até de 100 anos para cá é possível ter esse tipo de forjaria, mas não há 3.400 anos uma forjaria tão perfeita como esta. Se você virar essa aqui ao contrário, né, tirar isso aqui, uma que não tem, essa aqui, por exemplo, não tem isso aqui. Aqui encontra praticamente igual, era só ter a cor amarela de ouro que você vai ter a noção. Olha essa aqui, tá vendo? Amarela de ouro. É uma forjaria moderna, exatamente igual a essa. Parece uma réplica da que está lá que ele mostrou. São peças de navio. São peças de navio que foram tiradas dali. Perceba que muitas delas têm 4 eixos, são escotilhas, e são muito parecidas com o que ele fotografou. Olha aqui. Aqui de um lado você tem a roda do carro de Faraó que ele fotografou, e aqui uma dessas peças de escotilha. É lógico que aqui tem... Essa aqui tem mais aros, raias, né, do que essa, mas olha a forjaria. É isso que você tem que prestar atenção. É uma forja moderna, uma fabricação moderna. Pode ser de 100 anos para cá, né, até de 150 anos para cá, mas é uma forja moderna. Olha só, perfeita na sua circunferência, perfeito, ferro, né, ferro fundido, ferro, olha aqui, olha isso aqui, perfeito. Então, o Dr. Rodrigo Silva brilhantemente trouxe esse assunto aqui que mata a charada da roda. 6 aros, mas é muito parecida. Se você olhar na foto anterior, eu tenho algumas de 4. Tudo isso aí foi tirado. Eles tiram direto isso aí do fundo do Mar Vermelho. Ou seja, o que ele achou ali foram apenas refugos marinhos, tá bom? Aí lá na Arábia Saudita, que ele disse ter fotografado uma imagem do bezerro de ouro na pedra. Estão vendo lá no fundo uma vaca desenhada? Na verdade, esses desenhos de bovinos são muito comuns no Oriente Médio. E datam desde a época otomana, na época romana e até no período lítico, neolítico. Olha isso aqui, por exemplo. Esse aí foi um boi também desenhado ali do período neolítico, que é muito anterior à época de... Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho um material que estava em árabe, foi traduzido para português, que eu tenho um amigo na Jordânia, que é um estudioso do tema, sabe que a Jordânia faz fronteira com a Arábia Saudita, e eles podem entrar livremente na Arábia Saudita, enfim. E ele conhece muito da história, da Arábia Saudita. E eu, junto com ele, nós pesquisamos este assunto de Jabal el-Lanza, das inscrições que... Deixa eu puxar um pouco aqui, já eu volto. Das inscrições que são achadas em Jabal el-Lanza, de bois, de sandálias, enfim, de animais, de menorá. Mas qual é a explicação para isso, Carlos? É o seguinte, estas inscrições em Jabal el-Lanza, como toda a península do continente da Arábia, elas têm 10.000 anos de história. Algumas são do século I e II antes de Cristo, e outras são do período pré-histórico. Pré-histórico, 200 anos antes de Cristo, ou outras são mais antigas ainda, são de 10.000 anos. Está num documento em árabe de estudiosos da Arábia Saudita. Eu tenho esse documento e vou detalhar mais isso no documentário que eu vou fazer, que vai ser o último desse tema. Na Península do Sinai também tem inscrições.
Se você for, por exemplo, em Serabit, você vai encontrar inscrições. Se você for em outras partes de perto, próximo a Santa Catarina, você vai encontrar até menorá em rochas no meio do deserto lá, porque eu até ia nesse lugar, mas depois que começou a pandemia eu não pude ir. Mas vou fazer assim esse ano ainda. Então essas inscrições tem todo o continente da Arábia Saudita e tem também dentro da Península do Sinai, que são de 10 mil anos, ou são de anos 100 a 200 antes de Cristo, ou alguns do período pré-histórico, não são do período da peregrinação. Ah, mas tem lá até um menorá. Acontece que os judeus viveram na região de Jabel Elanza até Meca e Medina antes de Maomé, antes do século VII. Antes do ano 600, os judeus viviam nessa região e eram muito bem tratados. Estas inscrições de menorá é de judeus que viviam na região de Jabel Elanza, que vai até Meca e Medina. Eles viviam nessa região. E tem prova substancial sobre a existência de judeus que viviam nessa região ali que estão dizendo das inscrições que é do período de Moisés. Não, essas inscrições de menorá é de judeus que viviam lá até o surgimento de Maomé, no ano 600, e continuaram vivendo lá por um tempo. Depois começou uma perseguição muito forte, eles começaram então a sair dessa região da Arábia Saudita e migrar para o norte, em direção a Israel. Então, tem um documento, eu tenho esse documento comigo, vou detalhar ele mais quando eu fazer o meu material sobre esse tema. E sobre Mídian também, então é um grande problema, mas Mídian fica na atual Arábia Saudita. Não, gente. Mídia compreendia os dois lados, tanto da Arábia Saudita quanto do sul do Levante ou Arábia Pétrea. Eram os dois lados. Os 7 reis midianitas eram tribos nômades, não era um país organizado. Mas eu vou entrar nesse detalhe no documentário que eu vou produzir na região, explicando que os midianitas viviam dos dois lados do Golfo de Acaba, né? E os reis medianitas brigavam entre si, eles não tinham comunhão, eram tribos nômades, né? Que Moisés poderia ter encontrado uma dessas tribos nômades justamente do lado da península do Sinai. Vamos entrar mais forte nesse tema no vídeo que eu vou fazer na região. Só para não deixar passar esse tema dos medianitas, que parece que agora peguei eles com os medianitas, que Mídian fica do outro lado. Calma, não é bem assim. Estudando o tema, não é bem assim. Então vamos voltar aqui para a finalização do Dr. Rodrigo Silva. Na época romana e até no período lítico, neolítico. Olha isso aqui, por exemplo. Esse aí foi um boi também desenhado ali do período neolítico, que é muito anterior à época de Moisés. Então, com essas coisas, você vê que eu não posso afirmar que os achados de Ron Wyatt são realmente os achados do carro de Faraó. Falso. Tudo fake. Também são fakes os outros supostos achados que ele disse. O local de Sodoma e Gomorra, a Arca da Aliança, a Arca de Noé lá na Turquia. Mas sobre esses achados eu posso falar com vocês num outro momento, tá bom? Aliás, antes que eu fale mais um comentário agora sobre o que as pessoas dizem que pode ter sido a abertura do Mar Vermelho, eu queria que vocês também colocassem aqui agora nos comentários assuntos que vocês gostariam que eu tratasse. Como esses que apareceram aí, tá certo? Que eu já estou atendendo aqui ao fazer essa live de hoje, a pedidos que as pessoas me fizeram. E o que os cientistas falam? Tem outras hipóteses sobre a abertura do Mar Vermelho, mas elas não me convencem muito. Uma delas, que foi até um documentário feito pelo Simcha Jacobovich, que ele disse que foi a explosão do vulcão lá em Santorini que provocou aquela alteração e a abertura do Mar Vermelho. Não faz sentido, porque a explosão do Santorini não tem nada a ver com a data do Êxodo. Outras pessoas falam que foi uma época que a maré estava mais baixa, tem até um antigo documentário, Segredos Milenares da Bíblia, que dizem isso, mas não faz sentido, tá bom? Na minha opinião, e se você quiser, se você colocar nos comentários aqui, eu posso fazer uma live sobre isso, o local da travessia do povo de Israel foi... o local da travessia do povo de Israel foi mais ao norte,
onde havia vários lagos salgados e que depois eles acabaram desaparecendo e deram lugar ao ao canal de Suez. Final da quarta e última parte desta reação ao Dr. Rodrigo Silva, positivamente, acrescentando algumas coisas que ele deixou de entrar, até porque senão o vídeo dele ia ficar mais de 1 hora, acho que foi mais de 1 hora o vídeo dele, eu tirei 15 minutos, foi brilhante, você pode, se você não segue o Dr. Rodrigo Silva, é um dos caras que você tem que seguir na internet se você gosta de história, arqueologia, geografia, enfim. Mas os estudos hoje apontam para um Sinai na Península dos Sinais. Se não é aquele lá de Santa Catarina, porque tem muitas pessoas que têm aversão quando se fala do Sinai de Santa Catarina por conta da rainha Helena. Por uma leitura errada da rainha Helena e sua intervenção quando ela visitou a Terra Santa, por volta do ano 324, na região, fazendo igrejas e marcando alguns lugares. Vai ser tema também para o meu documentário. E é impossível falar também da localização do Monte Sinai sem passar por uma peregrina chamada Egéria, que por volta do ano 380, por aí, ela andou entre Israel, Palestina, Jordânia, e o Egito, e o Monte Sinai, e o delta do Nilo ali, de onde esse povo saiu em peregrinação, e ela produziu um documentário, que eu chamo assim, chamaríamos hoje, né? Mas chama-se Itinerário de Egéria, que ela vai catalogando e escrevendo o que estava acontecendo nessas regiões, nesses lugares, já no ano 384, por volta disso. É impossível chegar a alguma conclusão sem passar por uma leitura apurada do documentário de Egéria, no ano 384. Então você vai juntando, é como um quebra-cabeça, você vai juntando temas, estudos, observações, né, algumas evidências, para você chegar num todo. Agora, bater o martelo depois de tanta evidência que o Sinai está no sul da Península do Sinai, não dá para bater, mas algumas evidências que nós vamos trazer no meu documentário, o Dr. Rodrigo Silva no dele também, até espero fazer antes dele, para algumas pessoas não acusar que eu copiei alguma coisa dele. Espero fazer antes. Tem evidências fortes. Eu, quando estudei com o Dr. Daniel Weinstraub, foi que eu fui aprender, entender destas evidências, que são evidências interessantes. Né? Tem templos no sul do Egito, tem templos onde hoje é o Sudão, que ali tem inscrições que mostram alguma coisa sobre a rota do Êxodo e mesmo durante o Êxodo, o que estava acontecendo na região da Península do Sinai. É muito interessante esse estudo, eu aprendi muito com o Dr. Daniel Weinstraub e também com o doutor, curador do Museu do Livro de Israel, eu esqueço o nome dele agora, aprendi muito sobre a rota do Êxodo. E com o doutor Manu, aqui, ó, o doutor Marcos Manu Hubner, com a sua tese de doutorado, e também o doutor, um americano, doutor Hoffman, eu esqueço o primeiro nome dele, tem um livro dele aqui, doutor... Gente, desculpa. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Adolfo Reutemann também tem ele versa também sobre a localização do Sinai, que é uma sumidade, a maior autoridade sobre essênios e o Templo de Jerusalém, Dr. Adolfo Reutemann. Eu tive aula presencial com ele também, e ele versa um pouco também sobre o Monte Sinai. O doutor, é um livro que está em inglês, Dr. Hoff, eu não vou achar onde é que está agora esse livro, Dr. Hoffman, que também fez um brilhante estudo sobre o Monte Sinai e a possível rota. Então tudo isso eu vou trazer para você num documentário que nós vamos produzir. Né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Esse canal tem a objetividade de histórias, né, ao redor do mundo, inclusive histórias bíblicas também, mas sem paixão religiosa. Ok? Se você gostou, continue conosco aqui no canal. O canal é novo, estamos iniciando o canal agora. E tenho certeza que você vai viajar conosco em nossos documentários.